Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista. Esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. O tema de hoje é exorcismo católico versus exorcismo protestante. Bom, quando falamos em exorcismo, temos aí algumas situações. Primeiro, que o mundo moderno, materialista e incrédulo de carteirinha, influenciado pelo marxismo cultural, nem acredita na existência do demônio, piorou em exorcismo. Muitos consideram fanatismo, manifestações emocionais, tarará, histeria. Já vi todo tipo de comentário sobre isso. Porém, nós que somos pessoas da fé católica, nós realmente acreditamos na existência do demônio e as possessões, os exorcismos são coisas reais. No catolicismo, exorcismo é algo levado muito a sério. A diferença básica do exorcismo católico e protestante é essa que eu vou dizer aqui agora. E eu convivi com o protestante 35 anos. Eu presenciei vários exorcismos protestantes. E eu digo a você que a diferença básica é o seguinte: exorcismo no catolicismo tem critérios para autorizar e para realizar. No protestantismo, exorcismo não tem critérios. É tudo o oposto do que é na Igreja Católica. Então, por exemplo, no catolicismo, antes, só quem autoriza o exorcismo no catolicismo é o bispo. Então, caso haja uma suspeita de possessão demoníaca, antes de sair exorcizando a pessoa, ocorre uma criteriosa investigação. Essa investigação vai levantar possibilidades, doenças físicas que provocam comportamento alterado, como por exemplo doenças físicas neurológicas, como a epilepsia, por exemplo, doenças que provocam convulsões. E muitas vezes a pessoa se bate, baba, e a pessoa confunde aquilo com possessão demoníaca. Vai se examinar a parte neurológica e psiquiátrica, vai examinar também o psicológico, tá? Tem um exame, uma investigação psicológica. E além da investigação normal de quem é a pessoa, a convivência dela, o que ela faz no dia a dia, é todo um levantamento em cima disso aí. Se forem eliminadas todas as possibilidades da psiquiatria, da neurologia, né, da ciência médica, da psicologia, tá, e de qualquer outra explicação, às vezes de uma falácia, uma mentira, a pessoa está fingindo, tudo isso foi eliminado e as coisas estiverem acontecendo e terem também, aí você, partir que isso não é nada disso, vai se ter a observação dos sinais, né? Isso tudo está no período de investigação, não teve exorcismo ainda. Então, imagine uma criança de 8 anos que de repente começa a falar em aramaico, em hebraico moderno, em latim, em árabe ou línguas diferentes, né, mais antigas. E essa criança não teve acesso a nenhuma dessas línguas nunca. Algumas delas até já nem se fala mais, né? Hoje se fala o hebraico moderno, o aramaico era o hebraico antigo, né? Então imagine, isso é um fenômeno sobrenatural. Isso é uma coisa, o cara vai notar, falando fluentemente em língua tal foi reconhecida. Isso é um fenômeno. Observe também a questão da força, né? A capacidade de realizar coisas sobrenaturais, movimentar objetos, coisas do tipo, né? Mudança de voz, não forçada, não teatral, mas uma mudança verdadeira de voz, de timbre de voz. Às vezes várias vozes falando numa voz só, né? Como no caso de possessão por legiões de demônios.
Então, depois que se investiga toda a parte médica, psicológica e tal, e também se a pessoa está mentindo, aí vai-se para essa parte toda dos sinais que evidenciam aquilo ser uma possessão demoníaca. Com isso tudo investigado, se leva ao bispo e o bispo vai autorizar ou não o exorcismo. Se ele autorizar, qualquer padre vai chegando e botando a mão e exorcizando. Não, não é assim não. As dioceses têm padres exorcistas, pelo menos um, né? Geralmente é mais de um. E esse padre exorcista, ele tem uma vida dedicada a esse ministério. Então é um homem que é um sacerdote mais recluso, mais dedicado ainda ao estudo das escrituras, do catecismo, da busca da santidade, da espiritualidade. Um sacerdote exorcista é aquele que mergulha mais ainda, né, na profundidade das coisas, porque ele precisa estar muito bem preparado para enfrentar o mal. E aí, autorizado, esse sacerdote especialista em exorcismo, esse vai em socorro da vítima, né, do fiel que está ali sofrendo. Como é no meio protestante? No meio protestante, qualquer pessoa da igreja exorciza. Eu já vi até criança praticando exorcismo em igreja evangélica protestante. Qualquer pessoa exorciza. Claro que normalmente é o pastor, mas não há nenhuma proibição caso um obreiro, um diácono, um presbítero, como eles chamam os que estão abaixo, né? Os reverendos, os pastores, dependendo da igreja, tanta nomenclatura, ou um membro comum exorcizar ali. Tem igrejas protestantes, você tem que ter cuidado para não espirrar, porque se você espirrar naquela determinada igreja ali, o demônio já arruma as pessoas ao seu redor, começa a botar a mão, sabe? Tem histórias assim que são até hilárias. Eu vi até na televisão isso, um cara que era gago, e ele começou a falar e gaguejar, e aí botaram a mão na cabeça dele para tirar o demônio. Ele disse: eu não estou com demônio, eu sou gago. E aí, resumindo, ele conta que levaram ele para um quarto e que o pastor falou assim: você não é demônio coisa nenhuma, você veio aqui foi bagunçar na igreja, na minha igreja, igreja tal, né? E aí deitou a porrada nele. Isso ele que conta no vídeo. Vocês encontram esse vídeo na internet, aí no YouTube deve ter. E aí, histórias assim absurdas. Não tem critério, não existe o critério não existe investigação, não existe critério, não existe alguém para autorizar necessariamente. Nessa minha igreja aqui só o pastor que faz. Sim, nessa, mas nas outras 49.999 igrejas, 49.999 são diferentes. Cada um tem os seus critérios lá, ou não tem critério nenhum. Todos podem exorcizar. E o que é que acontece? Pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que têm problemas mentais, pessoas que têm problemas psicológicos, comportamental, estão deprimidas, alguma coisa assim, terminam tomando mão na cabeça para tirar o demônio sem ter demônio nenhum. Isso quando são igrejas bem intencionadas. Ainda tem aquelas mais intencionadas que vão fazer os exorcismos fake, onde você vê a pessoa dita endemoniada com a mão para trás, com a cabeça baixa, e ele começa a fazer um tipo de entrevista, meio que zombando: ajoelha aí, demônio, tal, falando aquela palavra assim. Aí ele passa para a plateia uma ideia de poder. Não, o pastor poderoso está ali. Para mim, eu que vivenciei e tive a oportunidade de ver por diversas vezes em várias igrejas diferentes esse tipo de prática, digo a você que eram todos exorcismos mentirosos. Inclusive, uma vez que eu fui dar uma palestra, cheguei antes e nessa igreja, e as pessoas que iam ser os endemoniados chegaram depois de mim, estavam entrando numa sala, e eu ouvi as orientações que estavam sendo passadas para elas fingirem, representarem como estando endemoniadas. Então, ninguém precisa me contar, porque eu presenciei isso. Não são todos que fazem isso. Em algumas acontece isso, em outras acontece aquele exorcismo que não era para acontecer, mas não por intenção de enganar ninguém. Tem de tudo, né? E o que acontece é que, como não tem critério, grandes aberrações acontecem nesses exorcismos aí no meio protestante, tá? Eu queria deixar como dica
esse livro do grande padre exorcista que faleceu há pouco tempo, padre Gabriel Amorfo, Exorcistas e Psiquiatras. Ele justamente aborda aqui nesse livro, ele fala uma coisa interessante. Às vezes, ele, padre exorcista, encaminha a pessoa para o psiquiatra, porque percebe que a pessoa não está endemoniada. E às vezes o psiquiatra percebe que a pessoa não tem um problema ligado à psiquiatria, que a psiquiatria pode tratar com medicação, apoio de terapia e tal. Não. E encaminha para o padre para exorcizar. E aí começa todo o processo de investigação, como eu falei antes. Então, leia esse livro, vocês vão gostar muito. Ele tem outros livros também, viu? Esse aqui é o que eu tenho e é maravilhoso. Então, gente, exorcismo é coisa séria. Não se brinca com o diabo. Se a pessoa pretende fazer isso, deve estar bem preparada. Eu não peguei aqui agora, mas está lá guardado na minha estante. A igreja tem inclusive o manual do ritual do exorcismo, que é seguindo aquele manual ali, o exorcista vai utilizar as fórmulas imperativas de expulsar o demônio e tal, e tem outros também. Então, espero que vocês tenha sido esclarecedor para vocês essa diferenciação, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que divulguem em suas redes sociais, curtam, compartilhem e também comentem nos vídeos, né? É importante isso para engajar o vídeo. E peço também que vocês se inscrevam se não tiverem inscrito, tá bom? Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.